Nós estamos numa série que é intitulada Promessas, e a promessa de hoje, nessa série, em todos os campi da igreja da IBMA, da qual nós fazemos parte, aqui o campi de São Paulo, do centro. Hoje, o tema em todas as igrejas, então, é Pastos Verdejantes, Salmo 23. Vamos lá, Salmo 23. Salmo 23 foi lido aqui no início do culto, foi cantado agora há pouco. Salmo 23 é um daqueles salmos que a gente acaba memorizando. Quantos aqui sabem o Salmo 23 de memória? Levante a mão, deixa eu ver. Ok, muito bom. Então significa que se eu chamar um de vocês aqui e pedir para falar, dá certo? Eu não vou fazer isso, mas eu acredito que sim. O Salmo 23 é muito conhecido. Eu estava até pensando, meu filho, ele gosta de desafios, né? Meu filho é movido a desafios. O último desafio dele foi memorizar os 100 números do Pi, né? Então, ele fala 100 números. Aí ele fala assim, pai, olha lá. Tá. E ele vai falando, citando todos eles, até chegar aos 100. Eu falo, meu Deus do céu, como é que esse moleque faz isso? Né? Mas é isso, você é encorajado a memorizar. E o Dallas Willard, um escritor que eu gosto muito, ele encoraja os cristãos a não só memorizarem esse salmo, mas a orarem esse salmo constantemente. Porque salmos são orações. O Philip Yancey diz que essas são as orações de Jesus. Você quer saber o que Jesus orava? Jesus orava os salmos. Essas eram as orações do povo de Deus na antiguidade, as orações do povo judeu, e deveriam ser também muito das nossas orações. Nós podemos aprender a orar e desenvolver uma vida de oração com os salmos. Às vezes a gente pensa que o salmo é apenas uma poesia, ou apenas uma passagem das escrituras para a gente ler, alguma coisa assim, mas a nossa vida de oração deveria ser orientada pelos salmos. Então, eu gostaria de encorajar você a não só memorizar o salmo, mas a orar o salmo. E eu vou ler novamente esse salmo, eu vou ler aqui da NVI, mais uma vez, e preste atenção de novo, você conhece as palavras, talvez você memorizou, eu memorizei numa outra versão, se eu fosse falar aqui de memória, possivelmente seria na versão antiga da Almeida, porque foi assim que eu memorizei quando criança, e isso permaneceu comigo, mas eu vou ler aqui na versão de Almeida, que é o texto, na NVI, que é o texto que eu vou usar aqui hoje com vocês. E na NVI diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. As versões antigas, a que eu memorizei era nada me faltará, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, esse salmo de Davi, ele está dentro, e é um salmo davídico, né? Quando você vê na Bíblia, os salmos não são todos davídicos, mas esse é um davídico. Eles geralmente são identificados. Nem todos os salmos davídicos teriam sido escritos por Davi, alguns deles sim, o espírito de Davi. Esse acredita-se que tenha sido escrito por Davi, principalmente pela história de Davi. Se você lembra da história de Davi, Davi foi pastor de ovelhas. Ele pastoreou as ovelhas da casa do seu pai, Jessé. E como pastor de ovelhas, significa que Davi passou, durante a sua juventude, muito tempo cuidando desses rebanhos. Ele tinha que levá-los aos pastos, muitas vezes longínquos de onde estava a sua casa e a sua família. E ele passava ali, às vezes, semanas distante da sua casa e da sua família, cuidando dessas ovelhas e desse rebanho.
E são as experiências que Davi teve, então, como pastor de ovelhas, que são transmitidas para nós nas palavras poéticas desse salmo. Muito provavelmente, Davi escreveu esse salmo ao final da sua vida. Há uma reflexão na sua vida, no modo como Deus o conduziu, no modo como Deus foi para ele pastor. E é interessante isso, porque Deus e a imagem de Deus como pastor é uma imagem muito presente nas Escrituras, e não só nas Escrituras, ela acontece também nos povos que estavam no entorno ali do povo de Israel naquela época. Eles tinham essa imagem, tanto do rei, quanto às vezes da sua divindade ou dos seus deuses como pastor. Então Deus se apresenta como pastor do seu povo, e Davi se tornou pastor do povo de Deus. No Salmo 78 diz que Deus tirou Davi do pastoreio das ovelhas do seu pai e colocou ele como pastor sobre o seu povo Israel. E Davi os pastoreou com mãos habilidosas e com coração íntegro. Então Deus chamou Davi, que tinha essa experiência de cuidar de ovelhas, de cuidar de rebanhos, e colocou Davi como pastor do seu povo, como pastor de todo o povo de Deus, Israel. Então, são essas experiências, muito provavelmente no final da vida, refletindo sobre isso que Davi está colocando aqui de maneira poética nesse salmo. É um salmo também, dentre os salmos você tem diferentes categorias de salmos, e este é um salmo de confiança. Davi está fazendo aqui uma tremenda declaração de confiança em Deus, refletindo então sobre o cuidado, a proteção e bondade de Deus sobre a sua vida. O Salmo faz também eco da lei mosaica, ou da Torá, como seria chamado, e como a gente conhece essa porção das Escrituras, não só da lei, mas toda aquela porção do Pentateuco. E a gente deve se lembrar que isso faz muito sentido, porque essa era a porção que Davi teria mais acesso naquele tempo do que todo o restante das Escrituras que ainda estava sendo composto. Então, aqui a gente encontra uma referência muito clara a alguns pontos ali do Pentateuco dentro desse salmo. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo 13, onde diz: com o teu amor conduzes o povo que resgatasses. Aqui está a imagem de condução, a imagem que seria a imagem de um pastor. Está dizendo que Deus conduz o povo que ele resgatou com o seu amor. Exatamente algo que a gente encontra nos Salmos. Mas, diz assim, com a tua força tu levas a tua santa habitação. Nota, o Salmo termina exatamente assim: eu voltarei à casa do Senhor, à habitação do Senhor, enquanto eu viver. Então, algumas dessas imagens que são encontradas em diferentes textos da Torá, a gente vai vê-las refletidas aqui no Salmo. Por exemplo, quando a gente encontra no versículo 5, onde fala da mesa preparada no deserto, essa é justamente uma alusão ao fato de que, quando estavam peregrinando no deserto, o povo reclamou de que eles não tinham o sustento. Deus estava provendo para eles maná, e eles falaram: tudo bem, Deus está provendo para a gente o maná, mas será que Ele pode prover algum outro tipo de alimento para nós? E no Salmo 78, versículo 19, a gente vê isso expresso da seguinte maneira, que o povo estava dizendo assim: prepararás, Deus, uma mesa para nós no deserto? E o Salmo responde, dizendo: sim, Deus preparas uma mesa para mim. Deus preparou no deserto, Deus sustentou no deserto, Deus foi aquele provedor do seu povo no deserto. Davi está refletindo sobre isso. Da mesma maneira, Deus sustentou a sua vida, e esse é o Deus que provê. Então ele está trazendo várias dessas imagens, ecoando essas imagens da Torá no texto do Salmo 23. Duas coisas que são importantes aqui num salmo de confiança, e que se encontram no versículo 1. A primeira delas é sobre Deus. O salmista diz: Davi, o Senhor é o meu pastor. Como eu disse, ele havia sido pastor, ele conhecia as funções do pastor. E as funções primárias do pastor são provisão e proteção. O pastor é aquele que provê, que alimenta as ovelhas, que provê o alimento para as ovelhas, e ele provê isso conduzindo essas ovelhas a pastos, a lugares onde elas possam ser alimentadas.
E o pastor é aquele que protege as ovelhas de qualquer ataque ou qualquer perigo que elas possam encontrar no caminho. Provisão e proteção, claramente também aqui nesses salmos, nesse salmo e nesses versículos do Salmo 23, é bem interessante isso quando a gente pensa expandindo isso mais adiante no texto bíblico e falando daqueles que servem a igreja como pastores, que a gente deve pensar que a função principal do ministério pastoral é exatamente essa: provisão e proteção. É repartir a palavra de Deus para o alimento espiritual do povo de Deus e proteger o povo de Deus de ataques, de falsas doutrinas, de enganos. A gente vai encontrar claramente isso no próprio ministério do apóstolo Paulo. Aquilo que ele fez. Essas são as funções primárias de um pastor que Davi está falando. Então, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele está declarando a sua confiança e dependência em Deus, como aquele que provê e aquele que protege, aquele que guarda. Confiança em Deus. Outra coisa interessante é que ele fala assim, o Senhor é meu pastor. Isso é algo importante. Ele não diz aqui, o Senhor é nosso pastor, e ele poderia ter dito isso, porque novamente Deus era o pastor do seu povo, e Davi sabia disso. Mas ele faz questão nessa poesia, nesse salmo, de declarar o seu relacionamento pessoal com Deus. Ele é meu pastor. Ele não é só pastor geral de todos, mas eu tenho um relacionamento pessoal com ele como o meu pastor. Então, a primeira coisa nessa declaração de confiança é acerca de Deus. A segunda é uma declaração acerca de si mesmo. Ele diz assim, de nada terei falta. A música cantada aqui diz que se o Senhor é meu pastor e eu não tiver algo, significa que eu não preciso disso. Porque é exatamente isso, o pastor, na sua tarefa de prover, ele dá exatamente aquilo que a ovelha precisa. Ele conduz a ovelha para receber o alimento que ela necessita. Ele guia a ovelha para suprir as necessidades da ovelha, de acordo com aquilo que ele sabe que ela precisa. Uma das tarefas de um pastor também é justamente nesse processo de ser um provedor, é ser um bom administrador. Ele tem que administrar bem o tempo, ele tem que administrar bem o cuidado desse rebanho e saber onde conduzir para que tenha alimento e que não falte alimento. Ele tem que ser um bom administrador. Quando a gente pensa em Deus como nosso pastor, Deus é o administrador mor, Ele é o Senhor do universo, Ele é aquele que sustenta o universo, todo o universo. Deus, nesse sentido, sabe aquilo que nós precisamos e provê de acordo com as nossas necessidades. Então, por isso, a expressão de confiança é voltado para Deus e olhando para si mesmo, dizendo, eu não vou ter falta de nada. Uma das formas como a gente encontra isso expresso nas Escrituras é através da palavra contentamento. E a gente vai voltar a ela no final da nossa reflexão. Mas contentamento é chave para entendermos esse conceito de nada terei falta. O Salmo expressa aqui 6 maneiras como o pastor supre aquilo que nós precisamos. A primeira delas, ele oferece o sustento que nós precisamos. Versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E eu quero aproveitar esse momento e fazer uma recomendação para quem não leu, ou para quem quiser reler, desse clássico aqui do Philip Keller. Deixa eu virar aqui, porque eu tenho o pessoal ao meu redor. Então está aqui, propaganda de livros agora, o livreiro. Não estou ganhando nada com isso, eu não ganho nada da editora. Essa editora, por acaso, nunca me enviou um livro de cortesia, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, esse livro é muito bom, ele custa menos do que um lanche aí que você vai comprar, talvez, e vale a pena a leitura e releitura, é um daqueles livros que talvez você queira ter como algo devocional, porque ele é escrito da perspectiva de um pastor de ovelhas, analisando o texto do Salmo 23, e aí tem uma série de insights que ele traz aqui, que você e eu, na verdade, possivelmente não sabemos, porque nós
não cuidamos de ovelhas, nós não temos essa experiência de cuidar do animal, né? A gente olha e vê, talvez você já esteve numa fazenda, em algum lugar, e você viu, achou bonitinho e tudo mais, mas não é a nossa experiência cuidar de ovelhas. Então a gente não tem o conhecimento. Uma das coisas que ele diz aqui, quando ele comenta o texto do versículo, sobre sustento, versículo 2, é que ele fala que a ovelha raramente deita, se ela estiver com fome. Ou seja, na verdade deixa eu corrigir aqui. Ele diz que a ovelha nunca deita se ela estiver com fome. O que significa, se você ver uma ovelha deitada no pasto, é porque ela está bem alimentada. É porque ela recebeu o seu alimento e ela está satisfeita e por isso ela deita. Se ela não estiver bem alimentada, se ela estiver com fome, ela não vai deitar. E ele apresenta outras 3 motivos pelos quais uma ovelha não vai repousar ou não vai deitar. Mas uma delas é isso, alimento. E por isso o Salmo diz aqui, ele me faz repousar. O que significa? Ele me sustenta. Ele me dá novamente aquilo que eu preciso, de tal maneira que eu posso descansar. Essa é uma imagem também muito presente nas Escrituras e principalmente nos Salmos. A imagem do descanso, a imagem do repouso, do descansar. Nós estamos satisfeitos, nós estamos preenchidos por Deus, nós podemos descansar em Deus. E isso me faz lembrar, inclusive, das palavras tão conhecidas, talvez as mais conhecidas de todas, do Santo Agostinho, quando ele diz que Deus nos fez para Ele, e que o nosso coração vai estar inquieto, ou seja, nós não vamos conseguir encontrar descanso, enquanto nós não descansarmos em Deus. É somente em Deus, aquele que nos fez, que nos criou, que nós encontramos descanso e satisfação. Então, esse Deus, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta não só fisicamente, e o sustento físico é importante, e a imagem aqui é de sustento físico, mas mais do que o sustento físico, esse Deus nos sustenta espiritualmente, porque há um anseio muito mais profundo em nossos corações e em nossas vidas, que é o anseio espiritual que nós temos. E nós podemos estar cheios e satisfeitos e fartos de comida, e ainda assim estarmos famintos, e ainda assim estarmos inquietos, porque o nosso espírito, porque a nossa alma e o nosso coração está com fome. As palavras do profeta Amós, onde Deus diz assim, que enviaria fome sobre toda a terra, e que as pessoas iriam de um lugar a outro com fome e sede, e o profeta diz assim, não de comida, nem de bebida, mas das palavras do Senhor. Ou então, quando a gente olha em Números, voltando para a Torá, onde Deus fala exatamente aquilo que Jesus repetiu, em Números, em Deuteronômio, na verdade, onde Deus fala exatamente as palavras que Jesus repetiu na tentação ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, há uma fome espiritual, e essa fome espiritual só Deus pode satisfazer. Então, Ele nos sustenta como pastor, e quando nós estamos sustentados por Ele, quando o nosso ser está sustentado por Ele, em todas as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais, nós podemos descansar, há tranquilidade, há repouso em nossas vidas. Ele nos oferece restauração. No versículo 3, na parte A do versículo, diz assim, restaura-me o vigor, ou nas versões mais antigas, refrigera a minha alma. Restaura-me o vigor. Há uma conexão aqui entre essa restauração e o descanso do versículo anterior. E parte da razão, às vezes, pelas quais o nosso vigor se vai, parte da razão, às vezes, pelas quais a nossa alma está adoecida. E isso tem sido uma coisa que muito tem sido comentado agora nesse tempo em que a gente ainda está, né? Às vezes nós nos esquecemos, nós ainda estamos numa pandemia. Ela não acabou, nós estamos, se Deus quiser, vendo o fim dela, mas ela ainda não acabou. Mas parte da razão pela qual muitas pessoas, durante esse período, acabaram desenvolvendo uma enfermidade emocional, uma enfermidade na alma, é justamente pela incapacidade de descansar. É interessante isso, porque as pessoas ficaram em casa, mas se você ler
vários relatórios e estudos, uma das coisas que aconteceu com muitas pessoas, inclusive comigo, foi a insônia. As pessoas foram para casa, foram trabalhar em casa e tudo mais, e ficaram esgotadas, tiveram dificuldade para dormir, tiveram uma série de outras dificuldades, e tudo isso é um reflexo, na verdade, de questões emocionais profundas. Há danos emocionais da pandemia que precisam ser restaurados e curados. E aqui o salmista diz que Deus restaura-nos o vigor. E parte da maneira de Deus fazer isso é justamente saciando a nossa fome e nos fazendo repousar, ensinando-nos a descansar nele, descansar a nossa alma, ensinando-nos a nos ver livre dos anseios, da ansiedade. Quantas pessoas nesse período de pandemia passaram por crise de ansiedade? E nós encontramos descanso em Deus. Quando nós encontramos nele a fonte da nossa provisão, e aí nossa alma é restaurada, o nosso vigor é renovado, é restaurado, nós encontramos refrigério. Terceiro, ele nos dá direção. A parte B do versículo 3 diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele nos guia. Assim como Deus guiou o povo no deserto, assim como Deus se apresenta como aquele que guia o seu povo, o salmista diz aqui que Deus, como pastor, guia-nos por veredas da justiça. E ele faz isso por amor do seu nome. Novamente, uma outra referência ao texto da Torá, onde Deus diz que tudo que ele faz é por amor do seu próprio nome. É para a sua própria glória. Guia-me pelas veredas da justiça. Uma outra maneira da gente pensar isso é o caminho de retidão. Deus nos guia pelo caminho certo, pelo caminho correto, pelo caminho da retidão. Em outras palavras, Deus nos leva e nos conduz a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que é justo, a fazer aquilo que é correto, a andar em honestidade, justiça. Isso que é ser guiado pelo caminho de retidão. Isso é que é ser guiado pelo caminho da justiça. Sem a direção de Deus, nós podemos perder o caminho. E nós podemos nos enveredar por veredas que não são de retidão, que não são de justiça, que não são do praticar e do fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Porque a verdade é, por mais que as pessoas possam tentar relativizar, é que existem coisas que são certas e coisas que não são certas. Existe um caminho que é um caminho bom. Existe um caminho que não é muito bom. Provérbios vai dizer que há caminhos que parecem, inclusive, ser bom, mas que conduzem à morte. Deus, quando é o nosso pastor, nos conduz ao caminho bom. E eu sei que na semana passada a reflexão aqui foi sobre o Espírito Santo, o Consolador, e Jesus disse exatamente isso acerca do Espírito Santo, que quando ele viesse, ele nos guiaria pelo caminho certo. Pelo caminho bom, pela vereda da justiça. Não são essas as palavras que Jesus usa, mas é exatamente essa a ideia. Ele vai nos guiar em toda a verdade, Jesus falou. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, é por onde Ele nos guia. Então Ele nos dá direção. Se você estiver perdido na vida, talvez seja tempo de você voltar os seus olhos para os céus, ou dobrar os seus joelhos no velho estilo, e clamar a Deus, e dizer: Deus, me orienta, me guie, me mostre, eu quero fazer o que é certo. E tem mais, eu vou dizer, quando nós pedimos a Deus orientação, Deus nos dá orientação. Ele é um bom pastor. Quando nós pedimos, Deus nos dá. Frequentemente na minha vida eu tenho orado e falado: Deus, eu não sei se essa direção é correta. Me parece ser, mas eu não tenho certeza. E eu oro, eu clamo a Deus, eu peço: Deus, se esse caminho não for certo, fecha as portas, me impeça de entrar por ele, me impeça de caminhar por ele. Fecha as portas, porque eu não quero ir por um caminho que não é certo. Então, ore a Deus. Se você não sabe o caminho que percorrer, ore, porque Ele nos dá a direção, Ele nos guia pelo caminho da justiça. 4, Ele me protege. Versículo 4. É interessante isso, uma outra maneira de você analisar esse salmo é você encontrar o versículo 4 como o miolo, como o centro, e ele é o centro de fato
do Salmo. Então, se você vê o versículo 1 e o versículo 6, eles correspondem e basicamente eles dizem a mesma coisa, assim como o versículo 2 e os versículos 5 vão falar também, de certa forma, a mesma coisa sobre alimento e provisão. E no meio disso, a gente encontra esse versículo 4, que fala da proteção. Diz aqui: mesmo que eu, ainda que eu ande pelo vale de trevas ou morte, ou nas versões antigas, a sombra da morte, não temerei mal algum ou perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Nós já falamos sobre isso, e o ano passado nós tivemos uma série aqui, ainda que, onde nós refletimos sobre vários textos na Bíblia que falam sobre o ainda que, e um dos textos foi esse. Eu me lembro de ter pregado esse sermão, ainda que, no versículo 4 do Salmo 23. Então, se você quiser ver e ouvir novamente, rever isso, eu aconselho você a ir lá no nosso canal e procurar essa série, ainda que, e tem um sermão sobre o versículo 4 do Salmo 23, em que aborda esse texto com um pouco mais de tempo. Mas lembrando que o Salmo não diz aqui que Deus vai nos livrar de atravessar o perigo, mas que Deus vai estar conosco quando nós atravessarmos o perigo. Tem mais, ele diz aqui: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é que eu não temerei porque eu sou corajoso. Essa semana aconteceu algo interessante comigo. Eu estava indo lá para Alphaville, e era um dia do rodízio do carro, e eu peguei o Rodoanel, depois de deixar o Lucas na escola, eu peguei o Rodoanel para ir para lá, uma reunião pela manhã, e aí no meio do caminho, eu estou andando tranquilamente, quando eu escuto um barulho estranho, eu pensei, tem um helicóptero em cima de mim, mas não era o pneu que tinha estourado, e aí eu coloquei o carro, parei, falei, agora eu vou ter que trocar esse pneu, e eu parei num lugar estranho. E quando eu olhei ao redor, eu falei, esse é o lugar perfeito para eu ser assaltado. Esse é o lugar perfeito para eu ter que trocar esse pneu aqui e ser assaltado. Se alguém quisesse me assaltar ali, era perfeito. Não porque tinha casas ou nada, não tinha nada ao redor, mas tinha alguns indicativos, algumas pequenas trilhas subindo pelo meio do mato, alguma coisa assim, num lugar deserto, que podiam dizer assim, poderia ser o lugar perfeito de alguém sair do meio desse mato e me roubar e me assaltar. E eu tive medo. Eu lembro que eu troquei aquele pneu o mais rápido que eu pude, mas quando eu saí do carro e fui olhar e falar assim, olha o que eu tenho que fazer aqui, eu pensei, falei, eu vou estragar essa roda aqui, vou rodar com esse carro, até encontrar um lugar seguro para eu poder fazer isso. Eu fiquei pensando, porque eu fiquei com medo. Às vezes a gente sente medo. Essa é a verdade, nós somos seres humanos. E às vezes, ao nosso redor, circunstâncias e situações nos causam. A resposta emocional que a gente dá é o medo. Mas são precisamente nesses momentos que nós precisamos voltar o nosso coração, a nossa mente e os nossos olhos para o Senhor. Porque é somente porque o Senhor está conosco que nós conseguimos superar o medo. O medo não é uma coisa que a gente não venha a sentir como cristão, mas como cristãos nós superamos o medo com a confiança de que Deus está conosco. Deus está conosco nos momentos difíceis, Deus está conosco no caminho da sombra da morte, onde a morte faz sombra. Deus está conosco, a gente não está sozinho. Não significa, novamente, que a gente não atravesse por momentos assim, mas Deus está conosco nesses momentos. Ainda que a presença de Deus é aquela que vem nos livrar do medo, é aquela que vem nos confortar no meio. E essa é outra expressão aqui, quando diz que a tua vara e o teu cajado me protegem, ou me consolam, me confortam, no meio das trevas e das situações difíceis da vida. Quinto, ele nos dá motivos para celebrar. Versículo 5 diz assim, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Alguns comentaristas vão dizer que o salmo pode ser também dividido em duas partes. A outra parte começa exatamente aqui. A primeira parte é a parte de Davi como pastor, a segunda parte é a parte de Davi como rei, e eles vão olhar justamente nesse versículo aqui, essa questão do rei sendo ungido, e do rei tendo o banquete à vista dos seus inimigos, desse rei vitorioso. O fato é que a ideia de banquete aqui é justamente a ideia de vitória, é a ideia de celebração. Banquete é quando você para celebrar algo. Versículos 12 e 13 do Salmo 116 tem a pergunta: como posso retribuir ao Senhor por sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, responde o salmista. Aqui a ideia justamente é de celebração, é de um momento em que você para celebrar a bondade, o cuidado, o favor de Deus, com um banquete. E Deus, como pastor de nossas vidas, Ele nos sustenta, Ele nos orienta, Ele nos protege, ou está conosco no meio do perigo. Ele nos dá motivos para celebrarmos. A celebração é importante na vida cristã. Momentos de pararmos e celebrarmos e agradecermos a Deus, momentos de fazermos isso com a nossa família, ou com a nossa família estendida. Eu tenho falado aqui no último ano ou mais, com o conselho pastoral aqui da igreja, que nós precisamos celebrar mais. Nós precisamos ter momentos de celebração e de reconhecer o que Deus tem feito e de louvar a Deus e de fato celebrarmos. Nós precisamos talvez festejar mais. Nós precisamos ter mais festas e festejar, sim. Porque nós temos motivos para festejar, mesmo em momentos difíceis, mesmo numa pandemia, nós temos motivos para festejar, e nós precisamos festejar mais, e celebrar a graça, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e celebrar o fato de que no meio da pandemia, Deus usou as nossas vidas para ser canal de bênção para tantas outras pessoas, celebrar o fato de que durante muito tempo, o ano passado, esse lugar estava vazio de cadeiras e de pessoas, mas cheio de cestas básicas, que estavam encontrando famílias necessitadas de Deus. Nós precisamos celebrar mais, meus irmãos. Deus, quando Ele é o nosso pastor, Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele está conosco no perigo, Ele nos restaura a alma, Ele nos dá motivo de celebração. Quais são os seus motivos de celebração? Às vezes a gente chega no final do ano agora e a gente começa a ficar deprimido porque tem coisas que não alcançamos, não aconteceu, não se realizou em nossa vida. Eu quero encorajar você a fazer o inverso. Comece a se alegrar pelas coisas que Deus fez. Comece a olhar pelas coisas que Deus fez. Entregue ao Senhor aquelas coisas que Ele não fez, Ele sabe. Mas celebre, seja grato, porque Ele nos dá motivos para celebrar. Erga o cálice da salvação. Se vai ser um cálice de guaraná, ou de água mineral, ou de vinho, eu não sei. Mas erga o cálice. Celebre a Deus e diga assim: Deus, muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque eu estou vivo, obrigado pelo sustento, obrigado, Senhor, pela minha família, por amigos, pela igreja, pelo ministério, por oportunidades diversas. Celebre a Deus. E por último, Ele nos promete um bom futuro. Versículo 6. E esse versículo é interessante. Sei que bondade e fidelidade me acompanharão, diz a NVI, todos os dias da minha vida. Alguém memorizou esse salmo numa outra versão que diz diferente? Sei que bondade e fidelidade me seguirão. Ok, me seguirão toda a minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ideia é que a palavra usada e traduzida na NVI como acompanharão ou como seguirão, nas versões, algumas versões mais antigas, é a ideia também de perseguir. Acompanhar, seguir, perseguir. O que o salmista está dizendo aqui, e faz todo sentido pensar que Davi teria escrito isso no final da sua vida, refletindo sobre a sua vida, porque Davi foi perseguido muitas vezes por inimigos que quiseram tirar a sua vida.
Mas ao refletir sobre a sua vida, no final dela, ele diz assim: bondade e misericórdia, bondade e fidelidade me perseguirão. Sabe o que isso quer dizer? Bondade e fidelidade, ou bondade e misericórdia, são nomes de Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés quer ver a face de Deus, Moisés quer ter esse encontro mais próximo com Deus, e ele pede a Deus que se revele a ele, e Deus decide então se revelar a Moisés. Deus se revela a Moisés como Deus cujo nome é bondade e misericórdia. Palavra traduzida como fidelidade também. Isso é Deus. E o que o Salmo está dizendo aqui é que aquele que tem Deus como pastor, terá Deus como aquele que o acompanha toda a sua vida, que o persegue. Tem um poema interessante, eu não tenho ele aqui, mas para ler para vocês, mas é bem interessante, em que fala exatamente dessa característica, desse fato de Deus como aquele que nos persegue. E eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia de que nós somos perseguidos por Deus, de bondade e misericórdia. Que Deus não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, mesmo quando nós perdemos o caminho, Deus vai atrás de nós, Deus nos persegue. É isso. E se nós nos voltamos para Deus, e se nós, em algum momento, decidimos receber a graça de Deus, é porque Ele não nos deixou seguir sozinhos pelo caminho do erro. Ele nos perseguiu para nos trazer de volta para o caminho certo. Bondade e fidelidade me perseguirão. E é por isso então, que eu voltarei à casa do Senhor. É por isso que eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Deus não nos deixa no abandono, mesmo quando nós perdemos o caminho, Ele nos persegue. Eu me lembro muitos anos atrás, eu estou caminhando aqui para o final, mas o pessoal vai levantar a plaquinha ali. Eu me lembro da Jody Pierce. Alguns de vocês conhecem a Jody, esposa do David. E muitos anos atrás, conversando com ela, e depois ela já repetiu isso várias vezes, eu já ouvi ela repetir várias vezes, mas a gente estava conversando. Algo que fez muito sentido para mim. Foi a primeira vez em que teve aquele clique na minha mente em relação a isso. Quando estávamos falando sobre vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E essa é uma grande questão em nossas vidas. Às vezes a gente, será que é vontade de Deus? Será que não é vontade de Deus? E ela disse algo que fez muito sentido para mim desde então. Ela disse que se nós buscarmos a Deus, e se o nosso desejo realmente for fazer a vontade de Deus, e nós buscarmos a Deus sinceramente, de coração, desejando fazer a vontade de Deus acerca de qualquer área da nossa vida, ainda que a gente não consiga discernir em um momento, e a gente se perca e tome uma direção contrária, Deus vai nos perseguir e nos trazer no caminho certo. Porque nós buscamos a Ele, porque Ele sabe do nosso coração, Ele sabe que nós queremos fazer a coisa certa. Esse é o Deus que nos promete um bom futuro, que nos promete que se nosso coração estiver voltado para Ele, Ele for um bom pastor para nós, e Ele for o nosso bom pastor nessa relação pessoal, Ele vai nos conduzir no caminho certo, ainda que a gente venha se perder em algum momento no caminho. Agora, a pergunta fundamental é se Ele é de fato o nosso pastor. A pergunta fundamental é: o Senhor é o meu pastor? Ou, colocando em outras palavras, eu sou ovelha do Senhor, eu sou ovelha desse bom pastor. É interessante isso, porque Jesus fala da relação dele com seus discípulos numa relação de pastor e ovelhas, lá em João capítulo 10. E Jesus, nessa relação de pastor e ovelhas, Jesus declara o seguinte, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E reconhecem a voz dele. E mais, que as suas ovelhas reconhecem a voz dele e o obedecem.
Então a pergunta fundamental que eu preciso fazer é essa: se o Senhor é o meu pastor, eu estou ouvindo a sua orientação, eu estou ouvindo a sua voz e eu estou obedecendo a Ele, eu estou seguindo a sua orientação, eu estou indo na direção que Ele me manda ir, eu sou dependente dEle. Essa é a pergunta fundamental para nós cristãos. A questão não é se Deus é provedor, se Deus sustenta, se Deus está conosco no momento difícil. A questão é se nós estamos com Ele, se nós estamos nos submetendo a Ele, se nós estamos buscando a Ele, se Ele de fato é o nosso pastor. Dallas Willard diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Essa declaração é um sentimento esculpido em lápides com mais frequência do que uma realidade escrita em vidas. E não é triste isso? Talvez seja essa uma das frases favoritas, pelo menos na língua inglesa que você vai ver, quando você vê lápides e túmulos e sepulturas: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Meus queridos, eu não quero ter essa frase na minha lápide, eu quero ter, como Dallas Willard diz aqui, isso como uma realidade escrita na minha vida. Eu quero viver a minha vida de tal maneira que ela possa expressar que o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu experimento essa realidade, dEle como aquele que me provê, dEle como aquele que me guia, dEle como aquele que restaura o meu vigor, que está comigo nos momentos difíceis da vida, que me faz celebrar e que me dá um bom futuro. Ele é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, então Ele me basta, Ele me satisfaz, Ele me supre, ou nas palavras de Paulo, eu posso todas as coisas nele. E Paulo disse isso ao falar sobre suprimento. Em Filipenses capítulo 4, quando ele está agradecendo a ajuda que ele recebeu. E ele está dizendo assim: olha, eu não estou fazendo isso porque eu estou desejando alguma coisa de vocês. Paulo fala assim: eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias, eu sei passar por situações difíceis e sei ter fartura. E no versículo 13, então, Filipenses 4, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso? Isso é a arte do contentamento. Se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor me basta, se o Senhor me supre, se a presença dEle é o bastante para mim, eu posso todas as coisas. Não significa que eu, o tempo todo na minha vida, vou desfrutar de abundância. Significa que de nada eu terei falta, porque eu aprenderei a arte de estar contente em todas as circunstâncias. Significa que eu poderei dizer como Paulo fala: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele supre as minhas necessidades. Há um outro salmo davídico em que Davi expressa essa confiança. E ele diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está refletindo sobre a sua vida, sobre o cuidado de Deus, sobre a proteção de Deus, sobre o suprimento de Deus e a orientação de Deus. E ele podia falar com confiança: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Que nós possamos entender isso, que nós possamos nos submeter a esse pastor, que as nossas vidas sejam orientadas por Ele o tempo todo. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro com meus irmãos e irmãs aqui. Senhor, eu oro hoje, inclusive por aqueles que talvez estejam sentindo-se como passando pelo vale da sombra e da morte. E eu oro para que o Senhor possa se fazer não só presente, porque o Senhor está presente, mas para que a Tua presença possa ser, de certa forma, sentida, experimentada, provada para esses irmãos e irmãs, para aqueles que estão atravessando o vale escuro.
porque é somente com a Tua presença, somente quando nós temos essa consciência, esse senso da Tua presença, que nós podemos superar o medo e qualquer temor e pavor. Senhor, eu oro para que nós possamos aprender a viver as nossas vidas como ovelhas desse bom pastor. Que nós possamos reconhecer a sua voz, que nós possamos aprender os seus caminhos, que nós possamos descansar nele, repousar nele, encontrar a nossa satisfação, encontrar o sentido da nossa existência, da nossa vida nele. Que nós possamos desenvolver corações gratos, que sejamos o povo que celebra, que se alegra, que canta, que agradece, porque o Senhor é o nosso pastor. Deus, ajude-nos a viver assim, e que as nossas vidas possam ser um testemunho vivo para o mundo ao nosso redor, de que o Senhor é o nosso pastor. Nós não queremos isso escrito na sepultura, numa lápide, num túmulo. Nós queremos isso declarado, vivido, experimentado, testemunhado na nossa vida, no dia a dia. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.